Bom, gente, vamos para mais um vídeo de análise. Eu sei, eu estou devendo esse vídeo, já tem um tempinho. Dei uma sumida daqui das nossas análises. Muita coisa aconteceu. Aquele nosso padrão gráfico de alta, né, que é o padrão xícara, ele foi confirmado. Quem falou que não foi, mentiu para vocês, o padrão foi confirmado. Mas aconteceram coisas externas no mercado que, no momento, fizeram a gente testar regiões de suporte. Eu vou tentar recapitular o que aconteceu, o motivo disso tudo ter acontecido e vou explicar para vocês o que está acontecendo agora com o Bitcoin. O Bitcoin está em tendência de alta, o Bitcoin está em queda, a gente começou o nosso bear market. Eu vi muita gente falando sobre muita coisa essa semana, muita gente falando de alta, muita gente falando sobre bear market. E esse vídeo eu vou trazer a minha opinião sobre o mercado baseado nas minhas análises gráficas e na análise macro dinâmica do mercado. Então já vou pedir o seu like, vou pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações e também para me seguir lá no Instagram, @GabsCryptoLife, o QR Code está aparecendo na tua tela. Apesar de ter sumido daqui lá, eu posto sempre minhas análises, minhas opiniões, tanto lá quanto no Twitter, apesar de eu não usar muito Twitter agora, eu estou tentando usar mais, estou postando minhas análises no Twitter. Eu já expliquei o que aconteceu lá no Twitter, mas eu vou fazer esse vídeo para vocês. Então, vamos para o vídeo. Muito bem, a gente está aqui no Crypto Bubbles, tá? Dando uma análise geral no mercado, a gente vê que o mercado cripto, de maneira geral, está positivo hoje. O Bitcoin, que é o carro-chefe aqui, com o maior market cap do mercado, obviamente, está 1% positivo, Ethereum 2,9%, Solana 2%, Avax 3%, BNB 2,4%, enfim. Os principais criptos do mercado, as principais altcoins do mercado, subindo um pouquinho, dando um respiro no mercado. Agora vamos olhar o gráfico. O que está acontecendo? Estou plotado no diário, tá, do Bitcoin. E primeiro vamos recapitular. A gente viu aqui que o nosso padrão xícara ele se formou por completo e eu falei para vocês que o que precisava acontecer para ele romper era a gente terminar a vela do dia 13 e do dia 14 acima desse suporte, dessa resistência, que seria o topo da xícara, que seria 94.800, e terminar essa candle aqui com volume, tá? Isso de fato aconteceu. No dia 14 a gente fechou o dia em 96.942 mil dólares, tá? 96 mil dólares. O volume foi bem alto, então de fato esse padrão se confirmou. Mas o que aconteceu foi queda. No dia seguinte, no dia 15, o preço veio retestar o suporte aqui, topo da xícara. A gente ainda fez um dojizinho no dia posterior, seguramos esse suporte por 3 dias, mas não conseguimos. No quarto dia, perdemos esse suporte. E aí eu falei que a gente viria testar a mediana do canal do Keltner. Foi o que aconteceu. A mediana não segurou e a gente veio rumo a Laura. Por que que isso aqui aconteceu? Geralmente esse padrão, ele entrega uma alta expressiva. Eu já vi esse padrão acontecer milhões de vezes, é um padrão que eu gosto e um padrão que muitas vezes entrega alta. Mas quando aparece um padrão gráfico qualquer, ele não significa 100% de certeza de alta. Ou não significa 100% de certeza de uma alta no movimento linear. Os padrões eles te dão um indicativo para onde vai. Principalmente no mercado cripto, que é um mercado extremamente volátil. Qualquer notícia externa, qualquer burburinho externo, ele reflete de maneira agressiva no gráfico. E foi o que aconteceu. Nesse momento, a gente tinha tensões geopolíticas no mundo, a flor da pele, tinha toda aquela questão da Groenlândia, da tensão do Groenlândia, onde a União Europeia, inclusive, estava mandando apoio das tropas à Groenlândia, o Canadá, enfim, tudo isso da defesa dos Árticos estavam acontecendo por conta do rumor e das falas fortes do Donald Trump com essa questão da Groenlândia. Então, isso foi um dos motivos, tá? Outro motivo foi toda a questão de guerra tarifária, né? O Trump, no início, ele tinha prometido impor novas tarifas, começando a serem ativas, a serem validadas. No início de fevereiro, na União Europeia, toda essa questão fez o ouro e a prata subir. Por sua vez, com esse medo no mercado, ativos de risco, como é o caso do Bitcoin, no curto prazo sangram. E aí, bastou uma liquidação em massa aqui, que foi o que aconteceu. A gente teve mais de 1 bi liquidado nesses dias, bem mais do que isso.
que fez com que a gente fosse retestar preços mais embaixo, mesmo com entradas consecutivas na TF, mesmo com grandes players comprando, por exemplo, a Strategy sai comprando, apesar de a BlackRock realmente ter vendido uma parte, tá? Por questão de estratégia. Então a balança desequilibrou um pouco e o mercado entregou o que sempre promete. Derrete no medo, tá? Mas isso abre algumas oportunidades. Foi isso que aconteceu. Agora vamos ver o que está acontecendo nesse momento para o Bitcoin, tá? Nesse momento, quando a gente olha esse gráfico aqui, e olhando o indicador do canal do Kelton, que particularmente para quem quer aprender análise gráfica é um indicador que eu gosto bastante, a gente vê que o Bitcoin ele perdeu a mediana bem fácil, tá? Em um dia a gente perdeu a mediana, que ela faz congruência com a nossa EMA de 20 períodos, é importante isso. E ele veio testar, veio tocar a Lauer, tá? Que seria. A gente tocou a Lauer nesse dia, ali em 86 mil dólares. A gente segurou esses suportes, fizemos bem, seguramos esse suporte, e agora a gente vem rumando, tentando estressar de volta a mediana, que está lá em 90.380, entre 90.300 e 90.400, tá? Agora, o Bitcoin ele tá arrumando para vir aqui para cima, para novamente voltar nessa região de 94. Porém, isso aqui causou uma resistência psicológica e uma resistência mais forte historicamente nessa região. Então, toda essa região de 93, 94 se tornou uma região de resistência ao Bitcoin, que, se vocês olharem bem aqui, vai ser basicamente a região de Fibonacci aqui de 0.382, que é essa região amarela aqui. A gente vai ter essa região mais forte, principalmente até chegar nessa região aqui de 97 mil dólares, tá? Porém, passando de 94, 95, eu acho que romper essa região de 0.382 seria um pouco mais fácil. Bom, e aí eu quero mostrar para vocês o que aconteceu. O nosso total market cap, o valor total do market cap do mundo cripto, a gente perdeu o nosso suporte de 3 trilhões de dólares, que a gente estava segurando desde o início lá, desde o dia 20 de janeiro. A gente tem segurado esse suporte. A gente perdeu esse suporte. Quando a gente perdeu esse suporte, junto com essa situação, o mercado foi mais ainda para o medo. Então, o que a gente precisa nesse momento? Recuperar esse suporte, vencer essa resistência de 3 trilhões para o mercado voltar a ganhar confiança. Voltando a ter confiança, a gente vai ver o capital entrando no Bitcoin. O capital entrando no Bitcoin, todas as altcoins e o Bitcoin vão seguir de maneira positiva. Gabriel, você acha que o mercado está em bear? Você acha que o mercado está em alta? Eu acho que o mercado está no momento decisivo. A gente está no momento de decisão no curto prazo. Por quê? Se por um acaso a gente conseguir manter esse suporte de 85 mil dólares, nós não perdermos esse suporte e a gente conseguir romper a mediana, o preço vai estressar 94, 95. Isso é fato. E a gente vai voltar a perturbar aquela região lá de cima e pedra dura, ou água mole pedra dura, tanto bate até que fura. É basicamente isso. Porém, por outro lado, se a gente perder esse suporte da Lauer, tá? A gente pode vir buscar 80 mil dólares, tá? Então, perdendo esse suporte de 85, o preço pode buscar 80 mil dólares. Chegando a 80 mil dólares, a gente vai ter uma liquidação em massa, tem muita ordem ali embaixo. Um medo vai se instaurar no mercado, o varejo vai despejar com medo e talvez até algumas empresas tenham que sair com mais alguma coisa. Porém, por outro lado, as empresas também podem aproveitar esse momento para diminuir o preço médio delas, que é o que eu acho mais positivo. Então, de qualquer maneira, o medo e o caos reinaria aqui em 80 mil dólares caso o preço viesse a acontecer. Então, nesse momento, a gente está num cenário de indecisão. Mas algumas coisas me chamam a atenção. Por exemplo, a nossa nuvem de Shimoku. Quando a gente estava aqui, eu falei que o preço ele quer sair de dentro da nuvem de qualquer maneira. A gente saiu, não se consolidou aqui fora, e por isso a gente retornou. E a gente ainda não se consolidou fora da nuvem, abaixo dela.
Se a gente se consolidar, isso aqui vai ser uma resistência. Ah lá, o ré da nuvem passa a ser uma resistência. Porém, vocês vejam aqui que a nuvem faz um cruzamento. Então, se a gente tiver um volume bom e a gente conseguir romper e buscar aqui a região dos 89, 90 mil dólares e fechar acima da nuvem até o dia 5, o topo da nuvem aqui em 93 mil dólares vai ser o nosso novo suporte interessante. Então a nuvem de Shimoku é uma coisa que eu gosto de olhar absurdamente. No longo prazo, a nossa meta é buscar a nossa média de 20 períodos lá em cima em 104 mil dólares. Essa era a meta da nossa xícara, entre 104 a 106 mil dólares, tá? Porém, a gente tem a nossa média simples, a nossa média exponencial de 200 períodos, que é em 96 mil dólares. Eu estou mostrando para vocês, pode ter ficado um pouco embolado, eu estou tentando falar rápido. Eu estou mostrando as principais resistências que a gente tem até chegar nessa região de 106 mil dólares, tá? Eu estou mostrando os pontos importantes. Suporte, sem perder, sem ter um desespero, eu acho que seria os 80 mil. Perdendo os 80 mil, a gente iria precisar de alguma coisa externa, algum burburinho externo para levar a gente para cima. Provavelmente, se isso acontecer, o market cap vai desabar. A gente talvez busque aqui 2,6 trilhões de dólares, o que seria um desastre para o mercado cripto. Então, nesse primeiro momento, a gente está bem perto de romper os 3 trilhões. Isso levaria a confiança no mercado em alta. Quando a gente olha aqui o nosso mapa de calor atual, a gente vê que o preço, essa região próxima do preço está bem limpa, e a gente tem uma região em 89 mil dólares de 44 milhões. Mostra que tem players acreditando que a gente vai buscar os 89 mil dólares. Quando a gente olha para o preço, os 89 mil dólares é bem dessa região, 89.651, é bem próximo da onde a gente está agora. A gente no momento está em 89.416, aliás, 145 dólares. Então, se a gente subir mais um pouquinho, a gente já liquida esse capital e a gente talvez busque até os 90 hoje mesmo, tá? Nessa vela de hoje. Por outro lado, o preço, se não conseguir, o preço pode buscar liquidar essa região aqui embaixo até em 86 mil dólares para pegar todo esse capital. Pegando esse capital, a gente pode ter mais chance para respirar, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês agora é uma opinião de um analista cripto que eu gosto muito também. Agora eu vou falar para vocês sobre o Dino. O Dino ele é meu organizador financeiro direto no WhatsApp. Por meio de uma mensagem de texto ou um áudio, eu consigo criar categorias e descobrir exatamente para onde o meu dinheiro está indo. Seja na farmácia, seja no mercado, seja em saída, seja no cinema. Enfim, eu consigo descobrir por que eu fico sem dinheiro no final do mês e aí sim investir e fazer algo melhor com ele. Eu vou deixar fixado o link nos primeiros comentários aqui, então vá lá, clica e aproveita o meu desconto exclusivo para você usar 3 dias grátis e entender exatamente o que eu falei aqui para você. Te garanto que você não vai se arrepender. Vou trazer direto da página dele, que é um investidor analista cripto que eu gosto muito. E ele trouxe a informação de que duas EMAs de alta no mercado se cruzaram. E a última vez que eles se cruzaram foi em abril de 2022 e a gente teve uma alta no médio prazo do Bitcoin. São as EMAs de 21 e de 50 períodos. É bem parecido com as EMAs de 9 e 21 que eu trago para vocês sobre o cruzamento, né? Quando a de 9 cruza de 21 para cima, a gente tem alta. É bem parecido, tá? O cruzamento acabou de ocorrer e isso pode dar um indicativo de alta. Mas eu, no momento, estou com cautela no mercado, estou focando minhas compras tudo no preço médio, como sempre, para dividir o meu capital, para diminuir o meu risco, tá? Porque uma coisa que me faz ficar pensativo no mercado é por que grandes players no mercado, com muito mais a perder do que eu, do que você, que sabe muito mais do que a gente, estão acumulando Bitcoin. A gente, nas primeiras semanas de 2026, a gente teve mais de 3 mil Bitcoins sendo acumulados por poucas baleias. Então, por mais que tenham alguns movimentos interessantes, o que está acontecendo agora é o varejo de curto prazo e que estão tendo as suas vendas forçadas para buscar os seus lucros, tá? Essa região. Eu acho que no cenário total, olhando o cenário total, a gente está em ponto de decisão, mas eu ainda vejo um bull market acontecendo para esse ano, tá? As coisas não estão acontecendo da maneira como normalmente acontecem esse ciclo
já não é mais da maneira que é dividido pelo halving. Se a gente tivesse de fato num bear market tradicional, o Bitcoin já teria despencado, não estaria tão perto do preço do topo histórico quanto a gente tem ficado esse tempo todo. Qual a opinião de vocês sobre isso tudo? Eu estou tentando ser o mais rápido possível, talvez eu tenha me embolado, eu falo mais rápido do que eu penso muitas vezes. Mas eu espero que vocês tenham entendido as minhas informações, que vocês possam filtrar, que vocês possam tirar suas próprias conclusões do mercado cripto. Eu vou ficando por aqui, bons trades a todos vocês.